Imagine que um dia, cientistas descobrem um pergaminho antigo escondido em uma caverna por mais de 2.200 anos. E não é um pergaminho qualquer, mas um documento que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história de Jesus. Agora, pense comigo, como algo escrito tanto tempo antes de Jesus pode falar sobre ele com tanta precisão? Será que esse pergaminho prova que ele é realmente quem dizia ser? Nesse vídeo, iremos revelar os segredos que estavam escondidos por milhares de anos. Quer saber mais? Então vem comigo. Pense assim comigo. Você está andando por um deserto remoto, sob o calor intenso, cercado apenas por areia e rochas antigas. De repente, você encontra uma caverna secreta. Lá dentro, em meio à escuridão e ao silêncio absoluto, há jarros de barro que parecem estar ali há séculos. Ao abrir um deles, você descobre algo que ninguém esperava. Um pergaminho misterioso, enrolado e bem preservado. Esse pergaminho contém palavras escritas há mais de 2.000 anos. Parece coisa de filme, não é? Essa incrível descoberta realmente aconteceu em 1947, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, e mudou tudo o que sabíamos sobre a história da Bíblia. No meio desses jarros estavam os manuscritos do Mar Morto, incluindo o famoso Pergaminho de Isaías. Imagine a emoção dos arqueólogos ao encontrar esse tesouro oculto por tanto tempo, uma verdadeira cápsula do tempo. O que faz essa descoberta tão especial é que o Pergaminho de Isaías é um dos mais antigos e completos textos bíblicos que já foram encontrados. Pense nisso. Um documento que sobreviveu por milênios, atravessando o tempo e nos oferecendo uma janela única para o passado. Ele ficou guardado, protegido, pelo silêncio das cavernas, como se estivesse esperando o momento exato para ser revelado. Mas o mistério não para por aí. A grande pergunta é: por que esses textos ficaram escondidos por tanto tempo? Quem os colocou ali? E por que justamente naquela região desolada? Essas são perguntas que os arqueólogos e estudiosos ainda tentam responder. A descoberta do Pergaminho de Isaías foi um marco arqueológico de proporções épicas. Mas o que torna essa revelação ainda mais fascinante é o próprio conteúdo do pergaminho. Guardado nas cavernas do deserto, o pergaminho revelou um texto que parece estar à frente de seu tempo, e a sua importância vai muito além do que se poderia imaginar. Bem, para entendermos melhor isso, devemos voltar no tempo para visualizar como foi a história do achado desse pergaminho. Vamos imaginar um cenário intrigante. O ano é 1947, e o deserto da Judéia está prestes a revelar um segredo guardado há milênios. Um grupo de pastores beduínos, explorando cavernas escondidas nas areias do deserto, faz uma descoberta surpreendente que desafiaria tudo o que se sabia sobre a antiguidade. Dentro de uma dessas cavernas, entre os fragmentos de barro e poeira acumulada, eles encontram algo que brilha com uma luz própria. Jarros antigos, meticulosamente enterrados e protegidos pelo tempo. Ao abrir um desses jarros, eles descobrem um pergaminho, um manuscrito de valor inestimável, que havia sido preservado durante séculos. Esse pergaminho é o Pergaminho de Isaías, um dos manuscritos mais antigos e completos da Bíblia que jamais foram descobertos. Envolto em mistério, ele faz parte dos manuscritos do Mar Morto, um grupo de textos que foram escondidos e guardados em segredo. O Pergaminho de Isaías é uma janela para um passado distante, oferecendo uma visão direta das palavras escritas há mais de 2.000 anos. A descoberta desse pergaminho foi como encontrar uma cápsula do tempo, um elo direto com uma época antiga que parecia ter sido esquecida pelo mundo moderno. Cada palavra escrita, cada detalhe do texto, é uma peça preciosa que conecta o passado ao presente, revelando segredos sobre como esses textos foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos. Imagine o impacto dessa descoberta. Uma peça fundamental da história bíblica que surgiu das sombras do deserto, desafiando e ampliando nosso entendimento sobre os textos sagrados e sua importância na formação da fé e da cultura ao longo dos milênios.
A jornada para descobrir a idade e a autenticidade do pergaminho de Isaías é uma história fascinante por si só. Cientistas e estudiosos enfrentaram um verdadeiro quebra-cabeça para determinar a idade exata desse manuscrito antigo. Com técnicas avançadas de datação por radiocarbono, os especialistas revelaram que o pergaminho data do século II a.C. Isso mesmo, mais de 200 anos antes do nascimento de Jesus. Imagine a importância de um documento que foi escrito tanto tempo antes dos eventos que descreve. Para garantir que não houvesse erro na avaliação, a análise paleográfica foi minuciosamente realizada. Essa técnica envolve a análise da escrita e do estilo de caligrafia, comparando com outros textos da mesma época. Os resultados confirmaram que o pergaminho não é apenas autêntico, mas também datado com precisão no período helenístico, uma era crucial para o desenvolvimento das tradições judaicas. O pergaminho de Isaías tem um significado teológico profundo. Você já se perguntou como um texto tão antigo poderia apontar diretamente para os fundamentos do cristianismo? Imagine encontrar um documento que, mesmo escrito séculos antes, já falava de um Messias esperado. O que isso pode nos dizer sobre as profecias do Antigo Testamento? Será que esses escritos estavam antecipando algo muito maior do que os próprios autores poderiam imaginar? Ao lermos esse pergaminho, conseguimos ver uma ligação direta entre essas profecias antigas e a vida de Jesus. Como isso impacta sua compreensão da fé e das promessas bíblicas? Isaías 53 é um dos capítulos mais fascinantes da Bíblia, com profecias que muitos acreditam serem cumpridas na vida de Jesus. Vamos ver algumas dessas profecias e seus cumprimentos no Novo Testamento. Isaías 53:3. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade. Cumprimento. Em João 1, 10-11, vemos que Jesus, apesar de estar entre o seu próprio povo, foi rejeitado por eles. Você já pensou por que alguém tão importante para a história do mundo enfrentou tanta rejeição? Isaías 53:5. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Cumprimento. Em 1 Pedro 2:24, a crucificação de Jesus é descrita como o momento em que ele carregou nossos pecados, sendo perfurado pelos nossos erros. Isso te faz refletir sobre o sacrifício que ele fez por toda a humanidade? Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Cumprimento. Mateus 27:12-14, relata o silêncio de Jesus diante de seus acusadores durante o julgamento. Você já se perguntou por que ele escolheu o silêncio em um momento tão crucial? Isaías 53:9. Ele foi designado para uma sepultura com os ímpios e com os ricos em sua morte. Cumprimento. Mateus 27:57-60, mostra o sepultamento de Jesus no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Esse detalhe te surpreende? Como a profecia se alinha com eventos tão específicos? Isaías 53:12. Foi contado com os transgressores. Cumprimento. Lucas 23:33. Descreve Jesus sendo crucificado entre dois criminosos, mais uma evidência do cumprimento das profecias. O que isso te faz pensar sobre a precisão dessas previsões? Além das profecias e dos relatos bíblicos, há também confirmações históricas de que Jesus realmente existiu. Dois importantes historiadores da antiguidade, Tácito, um romano, e Flávios Joséfos, um judeu, mencionaram Jesus em seus escritos. Tácito, um romano rigoroso e detalhista, menciona um homem chamado Cristo, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Ele escreve sobre isso quase como uma nota de rodapé, mas essa simples menção ecoa através dos séculos como um testemunho poderoso. O fato de que Jesus viveu e foi executado é inegável até mesmo para um cético como Tácito. Agora imagine Joséfos, um historiador judeu que viveu em meio ao povo que havia testemunhado a crucificação. Ele não apenas mencionou Jesus, mas o chamou de um homem sábio, reverenciado por seus seguidores. Não era uma afirmação religiosa, mas um relato da realidade de sua época. Esse Jesus, de quem tanto ouvimos falar, realmente caminhou entre os homens.
Esses registros vindos de fora dos círculos cristãos carregam um peso inquestionável. Eles nos fazem pensar: se historiadores imparciais, que não tinham nada a ganhar ao mencionar Jesus, o fizeram, o que isso diz sobre a profundidade e a verdade de sua história? A conclusão que podemos tirar é impressionante. As profecias de Isaías, escritas muitos séculos antes do nascimento de Jesus, não apenas se alinham com os eventos de sua vida, como também se cumprem de forma precisa e detalhada. Isso nos leva a refletir sobre a profundidade dessa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. As profecias não foram apenas palavras ao vento, mas sim um vislumbre do plano divino, desenhado muito antes de se realizar. A maneira como esses textos antigos apontam para a missão de Jesus atua como uma poderosa evidência para muitos de sua natureza divina. Essa convergência entre os dois testamentos fortalece a crença de que Jesus não era apenas um homem, mas o Messias esperado, anunciado por gerações e revelado no tempo certo. Agora que mergulhamos nas profundas conexões entre as antigas profecias de Isaías e a vida de Jesus, fica o convite para você refletir sobre o que tudo isso significa. Será que essas evidências falam ao seu coração? Será que há algo em você que deseja conhecer mais sobre essa verdade, essa esperança que tantos encontram em Cristo? Se você sente que chegou o momento de entregar sua vida a Jesus, faça essa simples oração de compromisso. Senhor Jesus, venho a Ti hoje, buscando a Tua verdade e a paz que só Tu podes dar. Eu creio nas Tuas palavras, na Tua vida e no sacrifício que fizeste por mim na cruz. Peço que entres no meu coração, perdoa os meus pecados e concede-me a graça de Te seguir. Ajuda-me a viver uma vida que reflita o Teu amor e a Tua misericórdia. Amém. Se você fez essa oração, saiba que este é um novo começo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraríamos saber como você foi tocado e ajudar a conectar você a uma comunidade onde poderá crescer na fé. Você sabia que existem pedaços da cruz de Cristo aqui no Brasil? Sim, é verdade. Descubra onde estão essas relíquias sagradas e como chegaram até aqui. Uma história cheia de mistérios e milagres. Já pensou em descobrir um segredo antigo e fascinante que está escondido aqui no Brasil? Imagine encontrar pedaços da cruz onde Jesus foi crucificado, bem aqui no nosso país. Sim, isso mesmo. Existem fragmentos da cruz de Cristo no Brasil e hoje vamos revelar onde eles estão e como chegaram até aqui. Fique com a gente até o final e você vai conhecer histórias incríveis e lugares que você nem imaginava que existiam. Vamos começar? Você já ouviu falar das relíquias da cruz de Cristo? São partes da cruz onde Jesus foi crucificado e são considerados sagrados por milhões de pessoas ao redor do mundo. As relíquias são objetos que têm uma ligação direta com a história de Jesus e, para muitos, possuem poderes milagrosos. Agora, imagine só, alguns desses fragmentos estão aqui no Brasil. E você deve estar se perguntando, como as relíquias chegaram ao Brasil? Vamos voltar no tempo para entender essa jornada incrível. Durante a Idade Média, a Europa era o centro da cristandade, e possuir relíquias sagradas era uma forma de atrair peregrinos e mostrar devoção. Muitas dessas relíquias foram distribuídas por várias igrejas e mosteiros em todo o continente. Com o tempo, à medida que as nações europeias começaram a explorar o mundo, elas levaram consigo suas crenças e relíquias. Quando os portugueses iniciaram suas viagens para o Novo Mundo, trazendo consigo não apenas sua cultura e tradições, mas também seus tesouros espirituais. Os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, e com eles vieram missionários e religiosos que tinham a missão de converter os indígenas ao cristianismo. Esses missionários trouxeram várias relíquias para fortalecer a fé nas novas terras e proporcionar um elo espiritual com a Europa. Entre essas relíquias estavam fragmentos da cruz de Cristo. Elas eram vistas como símbolos poderosos de fé e proteção. Esses pedaços da cruz foram cuidadosamente transportados e entregues a igrejas e mosteiros recém-estabelecidos no Brasil. A presença dessas relíquias não era apenas um ato de devoção, mas também uma estratégia para consolidar o poder da Igreja Católica nas colônias. Possuir uma relíquia tão importante ajudava a atrair fiéis e peregrinos, fortalecendo a posição da Igreja na sociedade colonial. Interessante, né? Essas relíquias foram distribuídas por diversas igrejas e ordens religiosas ao longo dos séculos. Vamos ver onde você pode encontrá-las
delas no Brasil. Museu de Arte Sacra de São Paulo, localizado no Mosteiro da Luz. Aqui você encontra um fragmento da cruz de Cristo. Quer saber como ele chegou lá? Fique ligado. A história desse fragmento é tão fascinante quanto a relíquia em si. No século XVIII, o Mosteiro da Luz foi fundado por Frei Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro canonizado pela Igreja Católica. Frei Galvão tinha uma forte ligação com as ordens religiosas de Portugal e, através dessas conexões, conseguiu trazer várias relíquias para o Brasil. Uma dessas relíquias foi o fragmento da cruz de Cristo. Ele foi doado ao mosteiro por uma nobre família portuguesa, que desejava espalhar a fé cristã nas colônias. Esse presente foi cuidadosamente guardado e venerado pelos monges do mosteiro por muitos anos. Com o passar do tempo, o Mosteiro da Luz se tornou um importante centro de devoção e peregrinação. Para preservar e exibir melhor suas relíquias e arte sacra, foi criado o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Hoje, o fragmento da cruz de Cristo está em exibição no museu, permitindo que visitantes e fiéis possam ver de perto essa peça única da história cristã. Outro lugar incrível é a Igreja da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. Sim, você pode visitar e ver com seus próprios olhos. É uma sensação indescritível estar tão perto de algo tão significativo. Mas não para por aí. Existem outros lugares pelo Brasil que guardam esses pedaços sagrados, cada um com sua própria história fascinante e cheia de mistérios. Vamos mencionar alguns deles rapidamente. 1. Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, São Paulo. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o maior santuário mariano do mundo, também possui um fragmento da cruz. Este pedaço foi trazido por missionários europeus e é uma das muitas relíquias sagradas presentes no santuário. 2. Catedral da Sé, em São Paulo. Na cripta da Catedral da Sé, uma das maiores igrejas do Brasil, há outro fragmento da cruz de Cristo. A catedral é um ponto turístico e religioso importante na cidade de São Paulo. 3. Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Esta igreja, uma joia do barroco brasileiro, possui um fragmento da cruz que foi trazido pelos colonizadores portugueses. Ouro Preto, com suas igrejas históricas, é um verdadeiro tesouro de relíquias e história. 4. Igreja de São José de Anchieta, em Vitória, Espírito Santo. Esta igreja, dedicada ao santo jesuíta que teve um papel crucial na evangelização do Brasil, também guarda um pedaço da cruz de Cristo. O fragmento chegou à igreja por meio das missões jesuíticas que estavam ativas na região. 5. Convento de São Francisco, em Salvador, Bahia. O convento, que é uma das mais antigas instituições religiosas do Brasil, possui um fragmento da cruz. Este convento é conhecido por sua rica história e bela arquitetura colonial. Agora, você pode estar se perguntando, por que essas relíquias são tão importantes? Será que realmente são reais? Bem, para muitas pessoas, elas são um elo direto com Jesus e sua paixão. Elas são veneradas e vistas como fonte de bênçãos e milagres. E para muitos historiadores e religiosos, sim, são pedaços reais da cruz de Jesus. Além disso, essas relíquias são parte do nosso patrimônio cultural. Elas conectam o Brasil com uma história global e milenar. É incrível pensar que temos essa herança aqui tão perto de nós. Outras descobertas que são realmente incríveis e que vão te deixar de queixo caído está localizado na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV. Se chama Sudário de Turim. O Sudário de Turim é um lençol muito antigo que tem uma imagem de um homem que parece ter sido ferido da mesma maneira que Jesus Cristo foi quando foi crucificado. Mas aqui está a parte mais interessante. As pessoas não conseguem decidir se é real ou não. Por isso, iremos trazer evidências que podem comprovar a autenticidade do sudário. Um deles inclui correspondência com a descrição bíblica. Imagine um lençol antigo que guarda uma imagem misteriosa de um homem. Agora, pense nesse homem com ferimentos estranhos, marcas na cabeça, nas costas e até mesmo nas mãos e nos pés. Essa é a história do Sudário de Turim. Os que acreditam na autenticidade do sudário apontam que esses ferimentos correspondem estranhamente aos eventos descritos nos evangelhos, os livros da Bíblia que contam a história de Jesus Cristo. Por exemplo, a coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus antes da crucificação deixou marcas que parecem coincidir com as marcas na cabeça do homem no sudário.
Além disso, há também marcas nas costas, que muitos afirmam serem consistentes com os golpes de flagelação que Jesus teria recebido antes de ser crucificado. E para completar, há marcas nas mãos e nos pés que se alinham com a ideia de que Jesus foi pregado na cruz. Essa correspondência entre os ferimentos no sudário e os relatos bíblicos adiciona um toque ainda mais intrigante a esse mistério milenar. Será que o sudário é realmente a mortalha de Jesus Cristo? Ou será que tudo não passa de uma incrível coincidência? A verdade ainda está por ser descoberta. Datação por radiocarbono. Vamos dar uma olhada mais de perto nos testes de datação por radiocarbono realizados no sudário de Turim. Em 1988, cientistas decidiram investigar a idade desse misterioso lençol usando uma técnica chamada radiocarbono. Eles pegaram algumas pequenas amostras do sudário e as analisaram com muito cuidado. O resultado desses testes foi surpreendente. Eles sugeriram que o sudário não era tão antigo quanto muitos pensavam. Na verdade, indicaram que o lençol provavelmente data da Idade Média, um período de tempo muito depois da época de Jesus Cristo. Mas aqui está a reviravolta. Algumas pessoas não estavam convencidas com esses resultados. Elas questionaram a precisão dos testes de radiocarbono, sugerindo que pode ter havido problemas com as amostras. Por exemplo, talvez as amostras tenham sido contaminadas ou danificadas ao longo dos séculos. Essas dúvidas levantaram debates acalorados entre os estudiosos. Alguns continuaram a confiar nos resultados dos testes de radiocarbono, enquanto outros argumentaram que não podemos confiar completamente neles. Assim, mesmo com os testes de datação por radiocarbono, o sudário de Turim continua a desafiar nossas ideias sobre sua verdadeira idade e origem. É como se o mistério em torno desse lençol antigo só aumentasse à medida que tentamos desvendar sua história. Estudos médicos. Vamos explorar mais sobre os estudos médicos realizados na imagem do sudário de Turim. Imagine médicos e cientistas examinando cuidadosamente cada detalhe dessa misteriosa imagem em busca de pistas sobre como ela foi formada. Eles descobriram algo fascinante. Os ferimentos mostrados no sudário se assemelham aos tipos de ferimentos que alguém teria sofrido durante uma crucificação romana. Agora, pense nisso por um momento. Isso significa que a imagem no sudário parece mostrar marcas de tortura semelhantes às que Jesus Cristo teria sofrido quando foi crucificado. E não é só isso. Esses médicos e cientistas têm habilidades incríveis para analisar as evidências. Eles usaram seus conhecimentos para examinar minuciosamente cada detalhe do sudário, desde as feridas na cabeça até os cortes nas mãos e nos pés. E o que eles descobriram é verdadeiramente surpreendente. Eles encontraram evidências que sugerem que as feridas no sudário foram causadas por um processo de tortura conhecido como crucificação. Isso inclui marcas consistentes com a coroa de espinhos, marcas de chicotadas nas costas e até mesmo marcas que sugerem que alguém foi perfurado nas mãos e nos pés. Essas descobertas médicas adicionam uma camada extra de mistério e intriga ao sudário de Turim. É como se cada nova análise nos aproximasse ainda mais de desvendar os segredos por trás dessa relíquia enigmática. Então, o que mais será revelado sobre essa imagem fascinante? Iremos revelar agora. Estudos de pigmentos e tecidos. Os cientistas examinaram minuciosamente cada centímetro desse tecido antigo, em busca de pistas sobre sua origem e autenticidade. Esses cientistas usam ferramentas especiais, como microscópios e técnicas químicas, para analisar os tecidos e os pigmentos encontrados no sudário. Eles descobriram algo incrível. Algumas das análises sugerem que a imagem no sudário não foi pintada. Agora, isso é realmente surpreendente. Em vez disso, a imagem parece ter sido formada de uma maneira totalmente diferente. Os cientistas sugerem que pode ter sido criada por um processo natural, como uma reação química entre o tecido e substâncias presentes no corpo humano. E tem mais. As análises também revelaram que os tecidos e os pigmentos usados no sudário são consistentes com a região e o período em que Jesus teria vivido. Isso significa que os materiais usados para criar o sudário são os mesmos que teriam sido disponíveis na época de Jesus naquela parte do mundo. Essas descobertas são realmente fascinantes e levantam muitas questões intrigantes. Como essa imagem foi formada sem ser pintada? Será que o sudário realmente data da época de Jesus? Cada nova análise nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios por trás desse lençol antigo. O que mais será revelado sobre o sudário de Turim? Só o trampo dirá a resposta. Agora, por outro lado, ficamos com a seguinte pergunta. Esses testes são como uma máquina do tempo, ajudando os cientistas a descobrir a idade de materiais antigos.
Então, como funcionam esses testes? Bem, eles se baseiam em algo chamado carbono 14, que é um tipo de átomo encontrado em todos os seres vivos. Quando uma planta ou um animal morre, o carbono 14 começa a se decompor lentamente ao longo do tempo. Usando equipamentos especiais, os cientistas podem medir quanto carbono 14 ainda está presente em um material antigo e calcular quanto tempo passou desde que ele foi vivo. Agora, voltando ao sudário de Turim. Em 1988, os cientistas decidiram usar esse método para descobrir a idade do sudário. E o que eles descobriram foi realmente interessante. Os resultados sugeriram que o sudário não era tão antigo quanto se pensava. Na verdade, indicaram que o lençol provavelmente data da Idade Média, um período de tempo muito depois da época de Jesus Cristo. Aqui está a reviravolta. Embora muitos cientistas confiem nesses resultados, algumas pessoas têm dúvidas. Elas questionam se as amostras usadas nos testes foram realmente representativas do sudário como um todo. Além disso, sugerem que pode ter havido problemas com a contaminação das amostras ao longo dos anos. Essas dúvidas lançam uma sombra sobre os resultados dos testes de datação por radiocarbono, mas mesmo assim, eles continuam sendo uma peça importante do quebra-cabeça do sudário de Turim. Falsificações conhecidas. Agora, imagine este cenário. Alguém cria um lençol falso, tentando fazê-lo parecer antigo e sagrado, e depois tenta vendê-lo como sendo o sudário que envolveu Jesus Cristo após sua morte. Essa possibilidade é intrigante, porque sabemos que houve pessoas na Idade Média que fizeram exatamente isso com outras relíquias religiosas. Além disso, existem registros históricos que documentam essas falsificações. Isso significa que temos evidências de que as pessoas na época estavam tentando enganar os outros com objetos religiosos falsos. Essa história nos leva a pensar: será que o sudário de Turim é uma dessas falsificações? Será que alguém o criou como uma maneira de ganhar dinheiro ou poder? Essas são perguntas importantes que os estudiosos continuam a explorar enquanto tentam desvendar o mistério do sudário. A verdade sobre sua autenticidade pode estar escondida nas páginas da história medieval. Falhas na representação anatômica. Vamos investigar mais a fundo as falhas na representação anatômica da figura no sudário de Turim. Imagine estudiosos examinando cuidadosamente cada detalhe da imagem impressa neste lençol antigo em busca de pistas sobre sua origem e autenticidade. Esses estudiosos notaram algo estranho. Algumas partes da figura no sudário não correspondem exatamente ao que seria esperado em termos de anatomia humana. Por exemplo, as proporções do corpo podem parecer um pouco estranhas, ou pode haver discrepâncias nos ângulos das articulações. Agora, isso levanta algumas questões importantes. Se o sudário realmente envolveu o corpo de uma pessoa real, como Jesus Cristo, seria de se esperar que a representação anatômica fosse precisa e realista. No entanto, as falhas observadas por esses estudiosos sugerem que pode haver algo errado com a imagem no sudário. Essas discrepâncias anatômicas têm levado alguns estudiosos a questionar a autenticidade do sudário. Eles se perguntam se a imagem foi criada por alguém que talvez não estivesse totalmente familiarizado com a anatomia humana, ou se foi produzida com a intenção de enganar. Mas é importante notar que nem todos concordam com essa interpretação. Alguns argumentam que as supostas falhas na representação anatômica podem ser devido a danos ao longo dos séculos ou a outros fatores desconhecidos. Em todo caso, essa questão das falhas na representação anatômica adiciona uma camada extra de mistério e controvérsia ao sudário de Turim.